Amém? Vamos dar um pulinho lá até Romanos. Aleluia. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. E vamos ler do verso 1 ao 5. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não tem a sua espada na mão pode seguir aí pela tela. Amém? Diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Amém. Só até aí. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor, nessa manhã, nessa tarde. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor faça-se presente em nosso meio. Estamos neste lugar, Senhor, porque ansiamos da tua presença. Viemos, Senhor, até aqui para ouvir a tua voz, Pai. Que nós possamos desfrutar da presença do teu Espírito Santo. Desfrutar da tua palavra. E sair daqui diferentes daquilo que entramos, Pai. Entra no nosso coração. Faz morada, Pai. Nós possamos sair daqui revestidos pela tua armadura. Possamos sair daqui diferentes. Possamos ser tocados nesse ambiente pela tua mão, Pai. E possamos sentir a tua presença em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Fala conosco rica e poderosamente nessa tarde. Nós possamos ouvir a tua voz. E que eu diminua para que tu cresças neste lugar, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nós vivemos um ano 2025 Amém. Eis que o teu galardão está guardado no céu. Amém? Como eu estava a dizer, amados, nós tivemos um ano 2025 particularmente desafiador. Muitos que estamos aqui enfrentamos desafios grandes, enfrentamos, como diz a palavra, tribulações, enfrentamos todos os dias diferentes situações que nós não gostaríamos de ter vivido. Contudo, nós sabemos que, e a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos ou passaríamos por tribulações. Mas Jesus nos adverte que nós não tivéssemos um espírito abatido.
que tivéssemos bom ânimo, porque diz a sua palavra que Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu, nós também podemos vencer. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E em nosso viver, em nosso ser, estão marcadas características. Aleluia. Estão marcadas características que só provêm dele. Amém ou amém? Glória a Deus. Estão marcadas características que só provêm dele. Então, se provém dele, nós temos a marca de Cristo. E se ele venceu, assim diz a sua palavra, nós também podemos vencer. Ele dá-nos essa capacidade de poder vencer os desafios. E nós lembramos que estamos a chegar ao fim de um ano. O Natal já passou muitas datas, e o fim de um ano se aproxima. O início de um novo ano se avizinha. E com isso, amados, quer dizer que se aproxima o fim de muitas etapas. Se nós estamos a aproximar do fim de um ano, muitas coisas estão para ser finalizadas também. É o fim de muitos ciclos, de vários ciclos. É o fim de várias etapas. É o fim, porventura, de alguns projetos que se iniciaram. É o fim de algo que nós iniciamos. Mas eu quero te dizer que assim como um ano novo se aproxima, também é o início de novas coisas. É o início, amado, de novos projetos, novos sonhos, novas ideias, novos desejos. É um início de várias etapas na nossa vida. E cada vez que um ano se renova ou se inicia, cada um de nós certamente tem sonhos a querer cumprir. Tem projetos que quer realizar, tem novas ideias, novos sonhos. E tudo isso acontece de ano em ano, quando se inicia o novo ano. E na nossa mente existem muitas coisas que nós queremos fazer. Amém ou não amém? Amém. E nós dizemos muitas vezes, quando o novo ano vier, eu vou fazer isto. Eu vou ser isto. Eu vou concretizar isto. E isso, penso que acontece em todos nós. E este ano que passou, nós enfrentámos vários desafios, várias dificuldades. Sim. Tivemos, porventura, várias frustrações. Perdemos algumas coisas. Choramos, lamentamos, mas também sorrimos. Também abraçamos. Também conquistamos. Também tivemos vitórias. Também conseguimos dar a volta por cima. Também chegamos mais além. Também fizemos coisas que nunca sonharíamos. Então, amados, por muitas coisas que nós passemos e vários desafios que se nos colocam na vida, talvez mais importante que estes desafios é o caminho que percorremos neles. A nossa aprendizagem muitas vezes está naquilo que nós percorremos nessa dificuldade, durante essa tempestade. O que aprendemos a ser maiores. O que aprendemos a mudar. E o desafio daquilo que aprendemos
está em que, durante esse processo, nós possamos aprender a valorizar aquilo que temos. Como eu estava a dizer, durante este ano certamente perdemos muitas coisas. Mas também temos que aprender a valorizar aquilo que temos. Porque se nós deixarmos estar a nossa mente e o nosso corpo naquilo que perdemos, nunca iremos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. E a sua palavra diz que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Portanto, naquele processo em que o desafio nos coloca, amados, nós temos que aprender a valorizar aquilo que nos foi dado. Muitas vezes, durante o processo, aprendemos a ter armas que nunca sonharíamos ter. Aprendemos algo sobre aquilo que está à nossa volta que nós nunca olharíamos se não fosse esse desafio. Nunca valorizaríamos, talvez, a nossa vida. Por isso, Deus hoje quer que nós aprendamos, durante tudo aquilo que nós passamos durante esse ano de 2025, a valorizar aquilo que é a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa família, valorizar a nossa saúde, o nosso casamento. A pessoa que temos do nosso lado pode acordar às vezes mal disposto, até às vezes ter chupado limão toda a noite, mas é aquele que a gente tem do nosso lado. É aquela que nos atura todas as manhãs. Às vezes nem podemos dar um sorriso, mas é aquele que está lá para nós. Não podemos falar muito, porque se falarmos muito dá dor de cabeça. Mas é ela que nos atura. É ela que passa a nossa roupa. É ela que põe a roupa para lavar, cuida do lar, cuida dos filhos. Faz tudo num só tempo. Eu só consigo fazer uma. Os homens são assim, amém? Só conseguem fazer uma coisa de cada vez, amém? Glória a Deus. As mulheres não. As mulheres fazem todas as coisas ao mesmo tempo. Não sei como, mas Deus é extraordinário. Deus sabe o que faz. Amados, então, Deus nos ensina, no meio desse caminho todo, que às vezes para nós foi uma tormenta, uma tempestade, no meio de um ano que teve tantas loucuras em nossa vida, tantas vezes nós achamos que não iríamos conseguir ultrapassar, Deus nos faz lembrar aquilo que temos que valorizar na nossa vida. E nós temos um Deus, amado, que apesar de todas as coisas, de todos os desafios que nós passamos, Ele esteve lá. Glória a Deus. Jesus está lá. Nas fases amargas da vida, no tempo em que a luz não aparecia, Jesus está lá. Então nós estamos aqui hoje porque Ele nos ajudou. Nós tivemos a ajuda de um Pai que se preocupa conosco. Ainda que muitas vezes nós não o vejamos, nós não sintamos, Ele estava lá. Às vezes para uma pessoa, amados, ou um amigo estar presente, não precisa de barulho. Ele só precisa muitas vezes de ouvir, de estar presente, de dar o seu ombro amigo. Então, valorize os amigos que você tem, a família que você tem. Valorize a vida que Deus lhe deu, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. Se nós ultrapassamos todos os desafios de 2025, foi porque Ele estava lá, amado. Ele nunca abandona o barco. Ele é o primeiro que chega no barco e o último que sai dele. Disse
você pode ter certeza. Ele cuidará de todas as coisas nos nossos desafios. Aprenda a apreciar aquilo que Deus nos dá. Falhamos muitas vezes em apreciar o quanto Deus nos ama. Valorizamos muitas coisas. O relógio que ganhamos no Natal, aquele telemóvel, o carro novo, as roupas, mas valorizamos muito pouco o tempo que Ele quer de nós. Então, que este ano 2026 nós possamos valorizar a presença dEle. Nós possamos valorizar o tempo que estamos com Ele. E isso cabe-nos a nós, a mais ninguém. Amados, e nós temos muitas graças a dar a Deus. Se você fizer uma retrospectiva do ano que passamos, quantas graças nós temos que dar a Deus por tudo aquilo que nós passamos e vencemos. Porque Ele estava lá. Nós temos, felizmente, saúde. Temos um teto para morar. Temos uma mesa farta, onde podemos deliciar com as mais diversas iguarias. E deixa-me dizer que nem todo mundo tem isso. Nós temos paz. Podemos desfrutar de uma noite de Natal sem ouvir tiros, sem ouvir bombas a cair. Mas muitos não tiveram essa sorte. Não porque Deus quer, mas porque o homem assim deseja. Porque o homem se afasta de Deus e não opera o amor, mas assim a vaidade, a maldade, e por isso essas coisas acontecem. Tudo é uma escolha, amado. E há aqueles que escolhem bem e aqueles que escolhem mal. Nós estamos certamente a caminhar para uma maturidade. E muitas vezes nós olhamos e dizemos: estou a ficar velho. É verdade, nós não caminhamos para novo. Mas a gente pode dar um jeitinho a essa carcaça, amém ou não amém? É ir para o ginásio, né? Fazer um exercíciozinho. Amém? Glória a Deus, eu sei que muita gente está a pensar nisso. A pensar. Aleluia. Né? Enquanto pensa já é bom, glória a Deus. Então, amado, nós temos pessoas do nosso lado, pessoas que Deus colocou, amigos, companheiros, família, que podem estender a mão, amado, que nós podemos contar naquela altura mais difícil da vida. Temos um companheiro do nosso lado, temos um esposo, temos uma esposa, que podemos falar, caminhar, podemos conversar, podemos reclinar a nossa cabeça. Glória a Deus por isso. Muitos não têm. Amados, rendemos glórias porque nós temos filhos maravilhosos. Temos filhos com o coração rendido ao Senhor, que gostam e desejam e amam a sua palavra. Quantos filhos estão aí na droga, perdidos, e suas mães choram pelas suas almas? Então seja grato ao Senhor, porque os seus filhos estão debaixo da sua alçada. Estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. E oremos por aqueles que estão lá fora perdidos, para que eles também possam alcançar essa graça. Amém? Amados, e o novo ano, ele se avizinha com novas etapas. E eu sei que todos vós têm desejos para 2026. Amém ou não amém? Quem tem desejos e sonhos para 2026, levanta a sua mãozinha e dá glória a Deus aí. Aleluia!
Eu sei que existem esses desafios, esses sonhos, esses projetos. E cada vez que se inicia um ano, gera em nós essa expectativa, esses sonhos, esses projetos que nós colocamos na nossa mente e desejamos fazer. E são vários, não é? Há pessoas que sonham ter filhos, uns desejam casar, não é? Alguns estão aí na fila, eu sei. Mudar de emprego, amém? Talvez fazer um curso novo, entrar numa faculdade, amém? Mudar de casa, ter um carro novo, emagrecer, que é algo que está sempre no nosso pensamento. Então, e há projetos novos que nós queremos iniciar. Uma vida de casal, não é? Talvez este ano você não tenha a oportunidade de ter passado o tempo com a família e esse novo ano você deseja passar mais tempo com a sua família. Viajar, quem sabe, não é? Até o Brasil, por exemplo, que está um calor abençoado, fugir deste frio. Amém? Glória a Deus. Pode ser um projeto. E todos esses projetos, eles entram na nossa mente, no nosso coração, e nós começamos a planear. Em 2026 eu vou fazer isto, eu vou viajar, eu vou casar, etc, etc. E em janeiro tudo começa. Amém ou amém? Janeiro é o mês do começo, do início de todas as coisas. Então você põe no seu calendário assim, não, este ano eu vou emagrecer, eu vou para o ginásio, não é? Vou preparar o meu físico, não é? Aí vai o janeiro, passa o fevereiro, mas você ainda não foi. Não é? Só está ainda no pensamento. O que eu quero dizer com isto é que, no meio desse caminho, em que nós traçamos esses projetos, esses sonhos, certamente circunstâncias vão aparecer para nos dificultar a concretização desses projetos, amados. Não duvide que 2026 vai trazer os seus desafios. 2026 vai ser um ano fantástico. Em nome de Jesus vai ser. Mas com ele vai trazer os seus desafios também. E nós temos que estar fortes e determinados a vencer esses desafios. Nós temos que estar firmados em alguém que nos ajude a vencer estes desafios. Porque há desafios que nós sozinhos não conseguimos vencer. A palavra diz que melhor é serem dois do que um, porque se um cai, quem o levantará? Então, amados, é preciso nós termos fé. É preciso nós termos determinação. É preciso nós termos confiança de que aquele que é maior do que tudo nos fará vencer e fazer maiores do que vencedores. Amém? Então, se nós iniciarmos esses projetos e esses sonhos sozinhos, nós teremos muito mais dificuldade em concretizá-los. Porque hoje em dia, amado, e isso é uma máxima que nós vivemos, ninguém faz nada sozinho. Então, é melhor nós termos ajuda, nós termos um apoio, nós termos uma mão. E Deus tem-nos dado esse apoio. E Ele usa vidas para te abençoar. Então o que eu quero dizer é que você se rodeie daquelas pessoas que podem te abençoar. Que Deus possa usar essas pessoas para que você possa concretizar os teus projetos, os teus sonhos. Isso é extremamente importante. E no meio desse projeto, no meio desses sonhos, eu quero te alertar para algo. Vai haver desafios, vai haver frustrações, vai haver amarguras. Sim. Mas assim como nós lemos na palavra, e Paulo nos ensina, que a esperança, ela tem o poder de nos levar à vitória.
Romanos 8,25 diz que a esperança não é aquilo que nós vemos. Porque se nós esperarmos aquilo que vemos, não é esperança. Mas se esperarmos aquilo que não vemos, é porque estamos aguardando mediante perseverança. E há certas situações da nossa vida, amados, que nós temos que ter perseverança. Não desistir. Se nós vamos desistir de cada vez que existe uma dificuldade, onde é que nós vamos chegar, amado? Se nós desistirmos, sempre que nos aparece um desafio, onde nós iremos chegar, onde nós vamos concretizar os nossos projetos, nunca iremos fazê-lo. Então não desista dos seus projetos, amém, amém? Não desista dos seus sonhos, persevere, espere, tenha esperança naquele que pode fazer um milagre, amém, amém? Faça a sua parte e Deus vai fazer o dele. Nós podemos fazer o possível, mas Deus, Ele faz o impossível. Então, amados, Paulo diz que a perseverança, ela nos traz experiências. Porque se nós não desistirmos, nós vamos ganhar experiência. Se nós continuarmos naquele desafio, nós vamos ganhar uma experiência que nos leva a ter ferramentas para vencer outras situações. Então a perseverança, ela leva a que tenhamos experiências. Estas experiências dão-nos a esperança de poder vencer. E com Cristo, amado, no meio dessas coisas todas, nós alcançaremos a vitória. Amém ou amém? Amém. Que a sua palavra diz que a alegria, ela vem pela manhã. Então nós temos a certeza, amados, se nós perseverarmos e esperarmos em Deus pela sua misericórdia, pela sua ajuda, nós teremos a certeza de um amanhã melhor. Se hoje está difícil, tenha convicção de que com Jesus amanhã será um dia melhor. Se hoje é um dia triste, amanhã a alegria virá. A promessa virá. A vitória vai chegar. Amém ou não amém? Mas nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir a meio do caminho. Em janeiro não deu, vou em fevereiro. Em fevereiro não deu certo, vou insistir em março, até eu chegar à minha vitória. Amém ou não amém? Não desista, amado. Não desista. Eu quero comprar uma casa para a minha família. Amém, filho. Insista. Faça aquilo que você pode. Deus vai dar a última palavra. Eu quero construir uma família. Amém, filho. Está no projeto de Deus. Vai dar certo. Mas está difícil arranjar uma casa. Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai abrir uma. Que os teus sonhos sejam os sonhos dEle, amado. Caminhe com Ele. Projete os teus projetos na mão dEle. E Ele fará o melhor. Confie naquele que te ama. Amém? Amado, e durante todos estes anos que nós enfrentamos vários desafios, e em cada desafio nós temos um costume que é nosso. Nosso, enquanto eu falo nosso, ser humano em geral. Quando encontramos situações que exigem de nós sacrifício, energia, tempo, o que é que nós fazemos? Reclamamos. Não gosto disto. E porquê que isto tem que ser assim? E porque não sei o quê. Amém? Nós reclamamos de tudo. Reclamamos de Deus, principalmente. Reclamamos da mulher. O fogão avariou. Aquela mulher é sempre assim, avaria tudo, filho. Porque o carro avariou. O homem não faz manutenção ao carro. Não é?
A gente reclama de tudo e de todos. Reclama da mulher, do filho, do padeiro, do médico, até do cão, se for preciso. Mas esquecemos de reclamar muitas vezes nós próprios. Olhar para nós. O que é que eu fiz? Qual foi a minha responsabilidade? Então, no meio das frustrações, não reclama, amado. Olhe para si e pergunte: o que é que eu posso fazer para mudar esta situação? Porque às vezes a vitória está numa mudança nossa. A mudança começa onde? Cá dentro. A mudança não começa nos outros. Você não pode querer mudar o mundo ou o ambiente à sua volta por causa dos outros. O ambiente à sua volta só vai mudar quando nós mudarmos, quando você mudar primeiro. O ambiente da tua casa vai mudar quando tu mudares. O ambiente do teu trabalho vai mudar quando tu mudares. Então a mudança começa aqui, ó, em nós. Em nós. Não podemos querer que a mudança comece nos outros. Ah, porque o outro é assim. Não interessa o que o outro é, interessa aquilo que eu posso ser. Jesus é, foi e será sempre o mesmo. Quantos o sacrificaram naquela cruz, amado? E Ele os amou por igual. Jesus não mudou o seu sentimento porque eles eram a favor da sua sacrificação, não. Da sua crucificação. Jesus manteve o mesmo sentimento de amor por eles também. Então, se há uma transformação que precisa de ser feita, que seja por nós primeiro. Porque a nossa vitória muitas vezes depende da mudança que exige de nós, não dos outros, não das circunstâncias, não porque uma lei saiu, não. A mudança vai acontecer porque nós mudamos primeiro. Amém ou não amém? Então que em 2026 a tua vitória seja atingida também, principalmente pela mudança que tu precisas mudar. A mudança que precisa ser feita em ti, em mim, em nós, que seja feita logo para que 2026 seja um ano maravilhoso. Que a tua casa seja mudada por essa iniciativa. Que o teu trabalho seja transformado por essa mudança. Em nome de Jesus. Porque grandes mudanças levam a grandes vitórias, amados. Mas mudança exige sacrifício. Sabe porquê? Porque ela precisa que nós saiamos do nosso ponto de conforto. Aqui está bom. Mas a mudança requer sacrifício. Quando nós mudamos de casa, e se alguém já mudou de casa sabe disso, que nós deitamos tanto lixo fora, amém ou não amém? Aquilo, né, é um rebuliço. Onde é que eu juntei tanto lixo? Mas deitar lixo fora, limpar a casa, exige sacrifício, vontade, amém? Exige energia, muitas vezes dor. Porquê? Porque você tem que largar de mão de muita coisa. Tem tanta pena de largar isto. Tem tanta pena. Pois é. Mas para haver uma mudança é preciso largar. E você está disposto a largar isso? Que a tua vontade tanto deseja para atingir o melhor? Isso exige sacrifício. Isso exige vontade. Então, amados, que essa mudança possa te levar a conquistas. Amém ou não amém? E eu vou te dizer que há mudanças que são necessárias, mas às vezes são dolorosas. Mas elas são precisas. Deixe que essa mudança te leve à vitória, ainda que doia. Amém? Glória a Deus.
Amado, a palavra do Senhor diz que a esperança, ela faz-nos ser pacientes. E nos desafios nós temos que ser pacientes, às vezes. Há situações que acontecem na nossa vida que exigem muita paciência. Até o casamento exige paciência, amém ou amém? Para quem está casado. E muita paciência. Vocês querem casar? Glória a Deus, filho. Pensa 2 vezes. É preciso muita paciência. Às vezes tem que ser... Toda a semana tem que ser ao supermercado comprar 2 kg de paciência. Amém ou não amém? Casados? É só para os casados. Amém ou não amém? Oh, glória. É como é Natal, eles deram uma facilitada. Então, em muitas coisas é preciso paciência, amado. Para aturar o outro, para aturar o chefe lá do trabalho, é preciso paciência. Para aturar a vida, para aturar os outros, para aturar o ambiente de casa, é preciso paciência para tudo. Até para resistir nas adversidades, é preciso paciência. Se não formos pacientes, como iremos esperar na vitória? Porque há vitórias que requerem só uma única coisa: paciência e tempo. Amém ou amém? Aprendamos a ser pacientes. E em segundo, aprendamos a orar. Como é que nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus, falar com Deus, sem orar? Como é que nós conversamos com a nossa mulher, com o nosso esposo, com a nossa família, sem falar? Alguém já tentou conversar com alguém sem falar? Amado, isso vai funcionar nada. Não causa intimidade nenhuma. Amém? Só causa confusão. Então, a conversar é que a gente se desentende. Amém ou não amém? Às vezes é, não é? Principalmente os casados. Amém? Conversando é que a gente se desentende. Então a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. Assim como a conversa com os nossos esposos, com a nossa esposa, com a nossa família, com os nossos filhos. Não há relação que dure sem conversa, sem conversar, amado. Não há nenhuma relação, seja de amizade, seja entre casais, entre trabalho. Não há nada que funcione sem nós conversarmos. Como é que você quer que no trabalho dê alguma coisa certa sem conversar com o chefe? Você chega lá, faz do seu jeito, não é? Não. Então há que conversar, há que dialogar, perguntar como é que funciona. Então em tudo isso tem que haver uma conversa. E assim é com Deus, amado. Se nós não conversarmos com Ele, como é que vamos ter intimidade? Então que o 2026 seja um ano de intimidade com Ele. Amém ou não amém? Que você converse com o teu Pai. Senta e fala com o Pai. Pai, hoje foi um dia particularmente difícil. Cheguei à escola, zombaram de mim, esqueci-me do livro de matemática. A professora marcou falta e agora o meu pai vai ralhar comigo. O que é que eu faço? Ele vai dizer: filho, não te esqueças mais do livro de matemática. Amém? Glória a Deus. Tudo é uma conversa, amado. Chega a casa, conversa com a sua esposa. Como é que foi o teu dia? O que é que se passa? Ela vai dizer: nada. Mas quando ela disser nada, o que é que foi? Foi tudo, filho. Amém? Aconteceu tudo ruim. Mas isso é outra conversa para outro tempo.
Então, nós temos que falar com Deus. Aprenda a conversar com Deus. Aprenda a expor aquilo que você sente, que está aí dentro do teu coração. Ele vai te ouvir. Aprenda a ter essa intimidade com Ele, assim como nós temos uns com os outros. Amém? Amados, e para nós terminarmos, a esperança em Deus, a confiança em Deus, ela nos leva a alcançar patamares maiores que aqueles que nós poderíamos imaginar alcançar. Paulo foi um dos maiores apóstolos que já existiu. A sua relação com Deus, a sua entrega, a sua confiança, a sua esperança naquilo que Jesus poderia fazer naquele tempo, levou-o a ser um dos maiores pilares do Evangelho. Se nós colocarmos a nossa esperança, amado, nele, que tudo pode, nós vamos alcançar objetivos, sonhos e projetos que nunca imaginaríamos na nossa vida. E certamente muitos de nós têm essa experiência. Quantos de nós já alcançaram coisas que nunca imaginariam alcançar? Porque Ele nos levou até lá. Então que em 2026 você possa ser guiado por esse Deus imenso, poderoso, que tem sonhos para a tua vida. Amém ou amém? Amém. A palavra do Senhor diz em Salmos 9:18 que o necessitado não será esquecido. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Eclesiastes 9:4. Para aquele que está entre os vivos há esperança. Há esperança de encontrar o seu sonho, de fazer cumprir o seu projeto. Amém ou amém? Há esperança de você vencer. Há esperança de um trabalho novo, de uma vida nova, de um tempo novo, de uma história nova. Amém ou amém? Há esperança. Nunca perca essa esperança, amado. Em Provérbios 16:3, e é aquilo que nós temos que fazer nesse ano de 2026, amado, é consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então consagre tudo aquilo que você tem. Os teus sonhos, os teus projetos, as tuas ideias, os teus desejos. Consagra ao Senhor, amado. Consagre. Coloque nas suas mãos e eles serão bem-sucedidos. Amém ou amém? Quem quer ver os seus planos bem-sucedidos diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Jesus está lá. E muitas vezes nós não precisamos de ver, ouvir ou sentir. Basta crer. Paulo creu no Deus que ele servia, amado. E pelas mãos de Paulo, diz a palavra, se fez coisas tremendas. Então que Deus possa te usar também para ser um canal de bênção na vida de muitos. Que você possa ser uma luz na vida daquele que muitas vezes está em trevas. Que nós possamos ser o sal e luz desta terra que a palavra diz que nós somos. Rejeitar aquilo que muitas vezes não nos faz avançar, amado. Mas esperar, confiar num Deus que tudo pode. Então convide o Senhor para os seus planos. E a sua esperança, ela se converterá em realizações e concretizações. Amém ou não? Amém. Amado, este ano está a terminar. E um ano novo vai começar. E aquilo que Deus nos quer fazer lembrar nessa passagem de ano,
porque hoje é um culto de final de ano. É que nós possamos apreciar e valorizar aquilo que Ele nos dá. Ter esperança, amado. Mudar aquilo que precisamos ser mudados. Convidar Jesus para os nossos planos. E Ele próprio é a esperança e a certeza de que eles vão ser realizados. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Cristo é a esperança, amado, de uma vida melhor. É a esperança de uma família abençoada, de um casamento feliz, de sonhos realizados, de mudanças e transformações, de uma vida eterna e a certeza da salvação. Cristo é tudo isso. Que nesse ano 2026, amado, nós possamos experimentar essa graça em nós, em cada vida. Em cada vida que nós possamos alcançar, que eles possam sentir essa graça também. De um Deus que pode mudar as suas vidas, pode transformar. E eu quero te dizer que a palavra de ordem deste ano foi mudança e transformação. Amém ou não amém? E eu quero te perguntar, nós vivemos mudanças e transformações? Quantas nós vivemos? Quantas mudanças e transformações foram necessárias? Quantas mudanças e transformações Ele levou-nos a fazer? E tudo deu certo. Amém ou não amém? Nas mãos dele dá tudo certo. Porque Ele sabe todas as coisas. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. E o resto Ele fará. Amém? E Deus tem uma palavra nova para nós em 2026. Amém? Amém. Isso não quer dizer, amados, não quer dizer que o tempo de mudanças e transformações acabaram. Porque assim como nós falámos há pouquinho, muitas vezes a nossa vitória depende das mudanças que nós necessitamos fazer na nossa vida. Amém? Então mudanças e transformações vão ser sempre necessárias na nossa vida. Em várias fases, em vários contextos. E isso nunca se apagará. Essa palavra vai permanecer ecoando no tempo. Porque enquanto nós vivermos, nós vamos ter que experimentar mudanças e transformações na nossa vida. E fazê-las. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, amém? Porque Deus tem uma palavra nova para nós em 2026, amém? Uma palavra para a igreja, para que seja o nosso lema, não que viveremos sempre esse tema. Não. A igreja aborda vários temas, mas Deus tem, assim como teve em 2025, que Deus nos deu um ano de mudanças e transformações. E ela se cumpriu, essa palavra. E eu creio que em 2026 essa palavra se cumprirá. Amém? Amém. Você recebe essa palavra de 2026? Amém. Amém? Então a palavra que Deus deu para a igreja em 2026 foi ano 2026. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Amém? 2026 será um tempo de plantar e um tempo de colher. Então, que você possa viver essa palavra. Plante e colha também. A palavra diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará, ou seja, colherá. Eu quero dizer que
Deus não está a falar apenas na vida financeira. Deus está a falar em todos os planos. Aquilo que você plantar no teu casamento será aquilo que você vai colher. Aquilo que plantar no teu emprego será aquilo que você vai colher. Aquilo que você plantar na tua comunidade, na tua casa, nos teus amigos, isso você vai colher. Aquilo que você plantar no reino espiritual, isso você vai colher. E a palavra diz que nós, se plantarmos, Deus nos dará a colheita em 100 por 1. Então a tua colheita vai ser sempre maior do que aquilo que você planta.